lembro como se fosse ontem. Uma vez que eu cortei meu cabelo, que eu tava loira e ficou bem curtinho. Foi uma vez que eu, tipo, Ai, foi mó polêmica isso. Porque assim, eu fiquei lindo. loira. Aí, o meu cabelo, eu resolvi fazer um corte. E eu lembro que no dia seguinte, eu tinha uma campanha da Carolina Herrera. Tipo, uma campanha com a Hailey Bieber. Ai, Ela nem era tão famosona assim ainda. Tipo, ela já tinha pego o Justin. Como fala o nome dela? Não é Hailey Bieber? Não, só pra saber, porque eu nunca sabia falar. Ah, não sei se eu tô falando certo ou errado. Eu nunca sabia. Bieber é do Justin Bieber. Não, sim, tipo, mas o nome dela eu nunca sabia falar. Eu não sei falar o antigo sobrenome dela antes de ser Baldwin, Bieber. né? Sei lá, enfim, ela ainda era isso. E aí, eu lembro que eu fui no salão e tal, e eu tinha o meu colorista, que fazia o loiro, e tem o Thiago Parente, que é o que sempre cortou meu cabelo. E o meu cabelo, por incrível que pareça, ele é muito difícil. Porque ele é muito cheio. Ele é muito cheio. Então, se você não souber fazer o corte certo, dá ruim. Dá ruim. E o Thiago conhece meu cabelo há muitos anos. E eu cheguei, tipo, quero fazer um corte bem curtinho, assim, tipo, meio com um chanelzinho que tava muito em alta. Acho que a Fiorella tava com um corte assim. Eu não lembro quem que tava, que eu amei. E aí eu quero muito fazer. E eu gostava muito de mudar de cabelo, né? Inclusive, podem mandar ideias, porque eu tô louca pra mudar de cabelo. Nossa, faz tempo que você não muda. Faz muito tempo. Eu acho que eu sempre fui muito referente. Gente, você já pintou de azul, de rosa, já de tudo. tive muitas cores. E aí, nesse dia, eu cheguei e falei, quero muito cortar. E aí, eu sei até a foto que eu postei nesse dia. E aí, o Thiago tava cheio, o horário dele tava muito cheio. E ele falou, faz o seguinte, vai pintando e depois você corta. Só que precisava dar um corte antes, porque senão ia pintar. Vocês são loiras e vocês sabem, tipo, ia tirar tudo que fizesse, então precisava. Aí ele pegou e falou assim, não, pode cortar, eu libero, pode cortar. Daí eu fui lá cortar com uma pessoa que nunca tinha cortado meu cabelo na vida. E aí, tipo, molhou meu cabelo, foi cortar o cabelo molhadão, assim, e tal. Nossa, na hora que cortou um lado, eu já falei, para, não toca mais. O Thiago que vai cortar. Tipo assim, não teve culpa, mas eu sabia o que ia acontecer quando secasse meu cabelo, entendeu? E... O que aconteceu? Ficou aqui? Não, ele ficou muito curto, eu não gostei. Tipo, eu não me enxergava. Tipo, eu perdi minha identidade naquele momento, entendeu? Cura. E olha que isso faz um tempão, tá? Nem foi nos tempos atuais. Atualmente, acho que... Eu lembro disso, que falaram mal do seu cabelo. Nossa, é porque assim, hoje em dia ainda tem Instagram de fofoca, né? Na época não tinha. Hoje em dia ainda ia repostar no Instagram de fofoca, ia ter bilhões de pessoas que nunca nem souberam. Tinha, assim, aquele detalhadamente... Já tinha? Tinha, eu acho que foi por isso que deu babado. Tinha. Foi isso mesmo, mesmo. E aí eu lembro Você acha que ela te acompanhou? Que eu postei. Eu te acompanho, tá, querida? querida? Me convida pro teu Eu casamento. não mando convite, mas eu acompanho. Gente, eu tô chocada que eu não convidei, velho. Olha a gafa. Foi. Mas a foto não foi exatamente essa. Mas a foto foi essa aqui, ó. Foi essa foto que eu postei. Caraca, gente, mas tá lindo. Foi essa foto que eu postei. Sim, mas eu demorei 50 horas pra tentar fazer essa foto no hotel, porque nada rolava. Mesmo assim, coloquei 50, claro, coloquei 50 milhões de filtros. Eu não tô escutando direito o meu áudio. Acho que por isso que eu posso estar falando um pouco alto, tá? Tipo, não tá alto, não. Tá não? Tá, mas enfim, não tô me escutando. E aí eu postei essa foto, agora foi. E eu lembro que eu fiz uma legenda desabafando. Mas desabafando desse lado de quem trabalha com internet, entendeu? Querendo explicar isso, que eu não estava me sentindo bem, mas que eu sabia que o meu cabelo ia crescer e que ia ficar tudo bem. Porém, eu era uma pessoa pública e que eu não poderia simplesmente colocar um boné ou alguma coisa e ir trabalhar, sabe? No escritório, como se nada tivesse acontecendo. Muito pelo contrário, eu ia ter que botar minha cara e escutar sempre alguém falando, tipo, nossa, ficou uma merda. Nossa, preferia antes. Nossa, não sei o quê. E assim, isso ia acabar cada vez mais comigo, eu me senti pior, e eu ia falar, por que eu fiz isso, não sei o que. E eu simplesmente fui desabafar, mostrar o lado humano da coisa. Mas aí você recebeu mais críticas por ter... O quê? A Tatá teve uma fase que ela ficou meio distante, assim, de mim. Eu falava, eu não tenho paciência, já é muito fresca. Eu falava isso. Falava mesmo? Falava. Imagina. Eu falo mesmo. Mas teve uma época que a Tatá não falava comigo, não. Mas ela não me convidou nem pro casamento dela, tá? Falo mesmo. Eu não te convidei pro casamento. Não me convidou. Não fui convidada. Para todos que tinham essa dúvida, aqui eu conto que eu não fui convidada. Agora eu não sabia mas mesmo. É sério. Agora eu tô sabendo. Agora eu tô sabendo. Eu não convidei pro casamento. Já de agora, real. Eu sou furona de casamento, eu nunca vou. Mas não, amiga, não convidou. Você tem certeza? Eu te chamei pro meu. Eu tava pensando nisso esses dias. Eu acho que eu peguei... Você pegou o buquê. Eu peguei buquê, não foi? Foi. E o Bruno brigou com o noivo. Beijos. Oi? Acho que deu algum estresse assim no final. Gente, que confusão. Só tá contando os
babado. Gente, mas eu tô chocada que eu não te convidei pro casamento. Não, Brigaram? amiga, não convidou. Eu não lembro disso, mas teve alguma treta ali fora. Eu não sei, eu acho que alguém brigou e o Bruno se meteu pra tentar ajudar. Eu lembro muito dessa história. Teve uma coisa assim, não teve? Sim. Sei E aí quem eu que é. acho que o Bruno foi tentar ajudar e aí sobrou pra ele, entendeu? Tá, eu lembro. É porque assim, Nossa, foi eu um rolo, sou né? sempre a sóbria do rolê. Sempre, que a Tem Jade isso não bebe. também. Por isso que eu fico com pontos a menos, entendeu? Sim. Porque a galera fica toda bêbada. E aí eu que sou, tipo, centrada. A que sempre coloca tudo em Era ordem, isso, por isso que eu entendeu? falava- Tem isso também. Por isso que eu sou a chata, a velha, e tudo que tem direito. Não, mas por isso que eu brigava com você. Eu falava, a Jade não deixa de fazer nada. Eu lembro disso. Eu falava, a gente só quer se divertir. Eu lembro disso. 2 litros de pus. Eles tiraram 2 litros de pus do meu abdômen. Jade do Foi. céu. Foram 2 litros de pus e foram 20 litros pra lavar tudo. Eles lavaram todos os meus órgãos. Como assim, Todos. 20 litros do quê? Tipo água, né? Tem que injetar a água pra sair. Entendeu? Deve ser tipo isso. Eu não Eu tô entendo chocada. nada. Eu não entendo nada. Mas foi muito sinistro. E ele falou, olha, eu só vi 2 casos parecidos com esse. Uma, a pessoa foi a óbito alguns minutos depois que chegou no hospital. E a outra, a pessoa teve que ficar sem o útero. Meu Deus. E aí ele até falou, eu acredito que não tenha sido do DIU por conta disso. Porque senão eu poderia ter ficado sem o útero, entendeu? Poderia ter sido algo mais sério, focado no meu útero. Mas o que foi? Foi uma bactéria? Então, foi uma bactéria. Só que a bactéria que cresceu na hemocultura, que é um exame que eles fazem lá, eles, tipo, plantam a bactéria, pelo que eles estavam me explicando no hospital, tá? Tipo, plantam a bactéria e ela cresce. E aí ela cresceu um pneumococo. Só que o pneumococo é uma bactéria que ela dá, tipo, no pulmão. E eu acho que eu tinha tomado vacina. Na época, não. Eu sempre tive minhas vacinas muito em dia. Minha avó era muito neurótica quando eu era pequena. E aí eu acho que o fato de eu já ter tido vacinas do pneumococo e tal, acho que criança pequena toma também. Toma. Eu acho que deve ter dado uma amenizada. Mas a bactéria caiu na minha corrente sanguínea. Meu Deus. Então eu abri um quadro de sepse. E sepse é fatal, entendeu? Muito. tô Gente chocada, do Jade. céu. E aí caiu na minha corrente sanguínea e eu tive no peritônio. O peritônio é tipo, ele cobre, é uma camada que cobre todos os órgãos do abdômen. Entendeu? Então não foi focado em um órgão específico. Foi, tipo, Meu pior. Deus do Foi céu. em tudo. E Gente aí do eu céu. saí do hospital. Quando eu saí do hospital, eu não podia ter saído do hospital. Mas como eu evolui muito bem no meu quadro clínico, tipo, eu estava bem esteticamente, assim, eles acabaram me liberando. Mas eu saí com um negócio no pulmão. Esqueci o nome agora. Com água no pulmão. E aí Jesus em casa eu tive que fazer um amado. tratamento, tipo, de fisioterapia. Respiratória, né? Respiratória. E era muito horrível pra dormir. E aí eu cheguei em casa, mas mesmo assim eu não podia ficar com o Zion, porque eu não aguentava segurar ele. Falta de- várias você tinha falta de ar? coisas. Muitas coisas, tipo, eu não, em pé de jeito nenhum. Era mais Meu sentado e tal, então foi bem sinistro. Nossa. Foi bem sinistro. Quanto Mas E tempo ainda- você sentiu isso? Tipo, depois você... do pulmão? Tipo assim, quando você Era sentiu tipo umas bem, fisgadas. 100%? Acho que um mês depois, assim. Foi setembro que tudo isso aconteceu. Aí acho que um pouco Nossa. depois. Outubro eu já tava bem. Já Mas tava eu bem, acho bem. que Eu isso- fui até pra um casamento nessa Você época deve da ter véspera. mudado, assim, internamente muito, né? Muito, porque você passa a dar valor pra algumas coisas que você não dava antes, sabe? É muito sinistro, muito mesmo. Eu imagino. Em todos os sentidos. Aí foi daí até que eu voltei a frequentar a igreja, porque eu já tinha ido na época que o meu pai se converteu. Meu pai se converteu há muitos anos atrás. E aí eu ia de vez em quando, mas é aquela coisa, né? Quando alguém quer te arrastar, você não vai. E aí meu pai sempre me convidava pra ir, ainda mais quando é pai, né? Você para, parece que eu tô indo na pressão, assim, Sim, sabe? sim. E aí eu acabava não indo. E aí, nessa época, eu voltei aí também. E aí, enfim, tava Foi numa um outra milagre. igreja. Foi uma mistura de tudo, assim, sabe? Eu tinha muito como realmente um milagre. Aí, depois, um tempão depois, a minha manicure, a Carlinha, foi comentar comigo que uma cliente dela falou assim, a cliente dela é alguma coisa lá no Samaritano, né? Que foi o hospital onde eu fiquei... hospedada, minha mãe. 15 internada. Nossa. Ela falou assim, uma cliente minha falou que teve uma blogueira que chegou quase morta no hospital. Tipo, ela falou morta, tipo, chegou praticamente morta no hospital. Meu Deus. Aí ela, quando eu perguntei era você. Aí eu falei, que bom saber que eu cheguei morta no Caraca, o hospital. que devia estar rolando por trás, devia né, estar de- rolando muita coisa por trás. Mas eu não sabia, não fazia a mínima ideia. Ainda bem que você não sabia. Era outra. Então, foi Mas um acho que a milagre pior mesmo. coisa foi ter ficado longe do Zion, né?
Ai, Porque ele imagina, fez como 3 assim? meses, eu tava dentro do hospital. No mêsversário dele, e eu que era super temática. Aham. Fazia várias festas de mêsversário e tal. E aí, a gente super na esperança, eu deixando marcado. Falei, não, ainda não muda o mêsversário. Tipo, eu tava 2 dias no hospital. Nossa E eu Senhora. achando que eu ia sair Quanto do tempo você ficou? mêsversário. Fiquei 15 dias. Fiquei 10 dias na UTI, na SEMI. E aí, quando eu fui pro quarto, eu pude ver o Zion. Nossa. Ai, eu vi o encontro. E é impressionante foi tudo. como o nosso corpo, ele fala muito. E quando eu vi o Zion, foi o pior dia da minha internação. Porque eu tive febre, eu tive tudo. Porque eu acho que eu fiquei tão, assim... Aham. não sei nem se foi emocionada, porque foi horrível. Eu acho que quem é mãe talvez entenda um pouco. Mas naquele dia, eu vi que o meu filho não precisava de mim. Sabe? É horrível falar isso. Aí você sentiu Mas foi o que meio você falou culpa da ali. amamentação, entendeu? Eu vi que ele não precisava de mim, que ele tava vivo, ele tava bem, ele tava saudável. E eu acho que esse corte de cordão umbilical de mais velho é muito mais sinistro do que você cortar o cordão umbilical dele sair da sua barriga, sabe? Essa consciência é muito mais difícil de lidar. Então, pra mim, foi muito horrível. Eu tava vendo meu filho bem e quando eu dei uma mamadeira pra ele, foi a primeira vez que eu dei a mamadeira pra ele. Nossa, foi horrível pra mim. E aí eu fiquei com febre nesse dia quando ele foi embora, meu acesso saiu. Caraca, tipo, E eu isso... sou muito difícil Meu de Deus. pegar acesso. Nossa. Então meu braço ficava todo roxo, tem que vir anestesista pra pegar o acesso no meu braço e tal. E eu emagreci muito, só que ao mesmo tempo eu tava muito inchada. Então, assim, stories e tal, eu tava muito magra, porque o meu rosto tava magro. Tava. Aqui tava magro, eu já tenho isso bem marcado. Mas a minha barriga tava muito inchada. Então, eu tava muito desproporcional. Eu me Você olhava no postava a barriga espelho. também? Você mostrava? Então, Não acho que eu cheguei a mostrar, mas teve uma foto que eu até compartilhei uma vez em caixinha de perguntas, Acho que assim, eu de lembro antes e disso. depois, assim. Porque eu não queria compartilhar na época, porque eu falei, não quero me fazer de vítima também, nem que as pessoas fiquem, ai, coitada, não sei o quê. Mas eu só tive consciência mesmo de tudo, acho que quando a minha prima, que é médica, foi pro hospital, porque ela mora em Santos, e aí ela veio me visitar. E aí ela tava conversando com a minha médica, e aí elas estavam falando em termos médicos, né? E aí minha prima falou assim, ela chegou a entrar em estado de choque, porque eu não sabia, choque Ai, médicos, desculpa, eu não entendo disso. Mas assim, é quando, tipo, seus órgãos começam a parar, entendeu? Acho que por isso que vem essa, tipo, tô em choque, entendeu? Acho que Meio paralisada, assim. é tipo isso, vem disso, entendeu? Não é tipo Meu em Deus. choque, tipo, tomei um choque. Eu acho que essa expressão deve vir disso. E eu não sabia. E a minha prima chegou a perguntar, você escutou alguém falar sobre choque? E eu falei, não. Mas eu estava em estado de choque. Eu tinha mais de 3 órgãos, tipo, parados quando eu cheguei no hospital. A minha pressão tava 5. E eu não cheguei a desmaiar, tipo, não que eu me lembre, né? Mas assim, desmaiar, Meu desmaiar, Deus, não. gente. Só se eu já desmaiei inconsciente, sabe? Tipo, Sim. dentro de um aparelho, aí eu dei uma desmaiada e voltei, mas sem ninguém saber, Sim. assim que eu desmaiei. E aí, eu fui ter noção mesmo nesse dia, porque minha prima começou a chorar, de soluçar, conversando com a minha médica. Eu falei, calma, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Tipo, as duas conversando em termos médicos, e eu, tipo... O que tá e eu rolando? sabia que alguma coisa muito grave estava acontecendo, porque a minha médica, ela também é minha obstetra. É minha ginecologista e minha obstetra. E a Vivi, ela tá acostumada com, tipo, casos na gestação muito De risco. sinistros, entendeu? Então ela sabe conduzir uma gestante. Imagina eu dentro do hospital. Ela sabe conduzir de uma forma em que eu não ia me desesperar, sabe? Então eu já tinha esse feeling.